Obrigado, tá, meu irmão. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos, nos apresentando aqui. Alguns aqui já nos conhecem, mas acredito que muitos aqui não. Então, eu sou o Anderson da Juliane. Eu sou Juliane do Anderson. Casados para sempre. Pai de duas princesas, que é a Laura e a Liz, uma com 12 e outra com 6. E nós somos da comunidade cristã aqui de Olaria, e nossos pastores lá, são os pastores Erdi, pastor Cláudio e pastor Alceu. E assim, estamos aqui, com certeza também abençoado por eles, honrando também a vida deles. Quero também agradecer, o convite, da igreja, agradecer ao pastor Sérgio, pastora Beth, Quero também agradecer também ao casal Daiane e Gil, que foram bênção lá no nosso curso do Paz para Toda a Vida, com Fernando e Josane, que são bênçãos também em nossas vidas. Então, assim, a gente crê que nós estamos aqui cercados, de muitos amigos, de muita bênção, pela glória e honra do Senhor. E eu queria também agradecer os nossos amigos que vieram da nossa igreja, os amigos que caminham com a gente. Obrigada por esse apoio, Augusto e Zelina também. E nós viemos com uma missão muito especial. A gente veio falar sobre perdão, só que a gente não tem como falar do perdão sem falar do nosso testemunho. Que vocês vão ver que está uma coisa ligada à outra, e aí vai ser um momento assim, muito especial. E eu fiquei muito emocionada ali na hora do louvor, porque eu senti a presença do Senhor nesse lugar. E o Espírito Santo tem total liberdade, E a gente sempre faz um scriptzinho, para a gente poder estar falando os tópicos, Então, tá aqui em cima nos dá muito temor e tremor, porque a gente está levando a palavra do Senhor. E o nosso desejo é que vocês saiam daqui fortalecidos, sabe? Porque o Senhor continua fazendo milagres. A Bíblia está repleta de milagres, e Ele é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Então, assim, que cada um receba uma porção dobrada do Senhor, que o Senhor possa estar, assim, operando, trazendo renovo, trazendo fôlego de vida, sabe? Cada um veio com uma demanda, cada um tem algo que trouxe aos pés do Senhor. Que nesse momento o Senhor possa se revelar, sabe? A cada um de vocês. E quando eu estava ouvindo o louvor, santo, incomparável, Deus é muito lindo. E a gente tem um privilégio de estar servindo Ele. Anderson e eu, nós servimos na nossa igreja através do Casados para Sempre. E vamos começar, Vamos começar. Vamos começar aí. Então, gente, vou começar falando um trecho aqui de Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A palavra-chave de tudo, de toda a nossa história, é perdão. E a gente vai falar sobre esse assunto. Então, eu e a Ju, nós não viemos de um berço cristão. Nós não tivemos uma vida cristã familiar, nem da minha casa, nem da casa da Ju. Então, assim, nós viemos do mundo. Então, consequentemente, nós aplicávamos os conceitos do mundo. Então, começamos a namorar. Eu a conheci numa festa, uma festa fantasia, onde ela já estava de noiva, só que eu não era o noivo naquele momento. E assim, nós nos encontramos em algumas outras festas, e a gente começou a namorar os padrões do mundo, Íamos a festas, bailes, saíamos com os amigos, passamos por todo esse processo onde o mundo diz que é normal, que é natural, que é bom,
E aí, num domingo de chuva, que não tinha nada para fazer, um olhou para o outro e falou assim, pô, vamos ficar noivo? Vamos ficar noivo. Mas tem certeza? Vamos ficar noivo. Saímos de casa, fomos no shopping, achamos um par de aliança, dividimos aquilo a perder de vista e chegamos em casa com a pizza debaixo do braço e a sogra do lado e fomos para minha casa. E assim nós noivamos, sem ter um menor entendimento daquilo que estávamos fazendo. Não éramos crianças, já tínhamos uma certa idade, mas ali já começou o primeiro sinal de maturidade nossa. Então, começamos assim o nosso noivado. E aí, num determinado momento, meu pai ficou muito doente, e passei por um episódio com ele em que fugia do natural e passou para o lado sobrenatural. E numa conversa com meu tio Augusto, ele me fez o convite: meu filho, vamos conhecer a igreja, vamos lá, você vai encontrar muitas respostas que você está procurando. E assim eu e a Ju fizemos. Então nós conhecemos a comunidade cristã. No primeiro dia nós nos rendemos ao Senhor, nós aceitamos Jesus naquele dia, e assim a partir daquilo ali houve uma semente lançada. Por isso que a gente, muitas das vezes fala o nosso testemunho sobre a semente. Às vezes o que é óbvio precisa ser dito, e muitas das vezes a gente acha assim, não vou falar isso não, isso todo mundo já sabe, isso todo mundo já ouviu, mas não é bem por aí não. E foi ali, a semente foi lançada, e por glória do Senhor, ela encontrou um terreno fértil. E aí vamos fazer um curso de noivos. Fizemos às pressas, porque quando eu e Ju conhecemos a igreja, nós estávamos já com o nosso casamento marcado. Só que, como nós estávamos vindo do mundo, tudo estava sendo, tudo sendo feito a padrão do mundo. Festa, na casa de festa, regada a bebida, a música mundana, então assim, e estava tudo já pago, convite distribuído, presente chegando. Na época chegamos a falar até com os pastores, e eles nos aconselharam: gente, vocês chegaram agora, vocês estão engateando na fé, vamos fazer o seguinte, já está tudo pago, já está tudo resolvido, já está tudo convite feito, distribuído, tudo feito, presente chegando, mantenham o que está feito, e daqui para frente vocês vão se moldando, a palavra conforme vocês forem andando conosco. E assim nós fizemos. E assim começamos, mas às pressas, vamos fazer um curso de noivo? Vamos fazer um curso de noivo. Éramos 5 na turma, 5 casais. Os 4 eram de berço cristão. Eu e a Ju éramos os únicos que não tínhamos conhecimento da palavra. E aí o curso foi rolando, e tinha determinados momentos do curso que o curso era assim, desafiador. Tinha alguns momentos que a gente se encontrava em situações delicadas, e ao invés de colocar em prática como deveria ser feito, a gente burlou. Nós burlamos algumas etapas do curso, porque se a gente fizesse o que o curso estava mandando, nós íamos entrar em conflito. Então, para evitar problema, vamos fingir que nada acontece. Então, vamos só cumprir essa tabela. E fizemos o curso dessa forma. E na época, dos 5 casais que fizeram o curso, somente eu e Ju casamos. Os 4 casais separaram, porque foi ali o momento de entender que a decisão que eles estavam tomando estavam erradas. E eu e a Ju não, tocamos o barco à frente. Então, assim, casamos com a semente de Cristo já no coração. Glória a Deus, meu irmão. Mas ainda havia um coração encharcado do mundo. Sabe aqueles ensinamentos, aqueles jargões que o mundo traz para a gente? Então, eu e a Ju, nós já casamos com um plano B definido no nosso coração. Sabe aquela coisa o que o mundo fala? A gente vai tentar, a gente casa. Se der certo, amém. Se não der, a gente separa. E está tudo resolvido. E assim nós fizemos. Eu venho de um lar
onde eu tenho um lar, assim, bem definido, de uma certa forma, em relação a papéis, de uma certa forma, porque pai e mãe dentro de casa, um pai provedor, uma mãe do lar, que cuidava do marido, que cuidava do filho, eu filho único, entendeu? Então, assim, tínhamos essa estrutura montada. A Ju já veio de um lar mais desestruturado, pais separados, viveu maior parte da vida com a avó, nem com a mãe, nem com o pai. Então, ela vinha de um outro conceito, onde a matriarca era o papel principal da família, e o papel principal da minha família era o patriarca. Meu pai era o provedor, era ele que fazia as coisas. E quando nós casamos sem a maturidade, sem conhecimento e a responsabilidade de um casamento, eu encontrei um outro patriarca dentro de casa. Éramos 2 patriarcas dentro de casa. Ela por fora com 1,60 m e por dentro com 1,90 m. E eu falava, gente, como é que vai ser esse negócio? Ela falava comigo, queimou a lâmpada, assim, beleza, chegar de serviço eu troco. Chegava em casa, a lâmpada já estava trocada. Eu falei, mas que negócio é esse? Quem trocou? Não, foi eu que troquei. Então, nós começamos a entrar em conflito. As brigas começaram a se iniciar, porque o que eu aprendi na minha casa era o certo, mas o que ela aprendeu na casa dela era o certo para ela. E a gente não tinha diálogo, a gente não conversava, a imposição, a força. Então, nós passamos a nos degladiar dentro de casa. Era engraçado que a gente conseguia fazer um turismo dentro de casa. A gente começava a briga no quarto, passava pelo corredor, a gente passava pela sala, saía na varanda, quando estava lá fora no tanque, é assim, a gente ia turistando em casa, brigando, né? E a gente ia passando por esse momento, e até tomar a decisão de que? Dormir separado. E a Ju tem uma frase especial para isso. É uma frase que a gente aprendeu depois, né? Que quem dorme brigado, o diabo dorme no meio. Passou a bola para mim? Porque ele está animado. Só vou concluir então, aqui, gente. E aí, o que acontece? Se o diabo é verdade, dorme no meio do casal que dorme separado. E aí, o que aconteceu? Nesse momento do nosso início de casamento, o meu pai veio a falecer. Mas antes dele falecer, ele já estava muito debilitado. Ele me chamou no quarto. Minha mãe foi lá me chamar, ele começou a conversar comigo sobre certas coisas que parecia que já estava se despedindo. E naquele momento, ele me pediu um favor. Ele falou, filho, eu quero te pedir um favor. Você fala, pai, o que você precisa? O dia que eu não estiver mais aqui, cuida da sua mãe para mim. E ali naquele momento, eu fiz esse pacto com ele. E quando ele se foi, e estava no nosso início de casamento, sem maturidade e conhecimento da palavra, eu achei que aquela responsabilidade era 100% minha e eu tinha que suprir essa falta dele com a minha mãe. Então, a partir daquele momento, eu não soube separar onde terminava o filho e começava o marido. E eu comecei a misturar as coisas. E quando eu fiz isso, quando eu não tive a maturidade, a sabedoria de conduzir esse relacionamento de filho e marido, eu comecei a criar uma guerra entre a minha mãe e a minha esposa. Eu proporcionei, sem querer, uma barreira entre elas, entende? E isso começou a ser algo de muito jugo, de muito peso no nosso casamento. E quando o Anderson fala, né, que quando a gente fez o curso de noivos, esse curso que a gente fez é o AN, e ele é todo pautado na palavra. Então, a gente abstraiu a palavra de Deus. A gente fala que aceita Jesus, quer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas, às vezes, a gente só quer Ele como Salvador. A gente não quer Ele como Senhor. A gente só quer a salvação. Agora, obedecer a sua ordenança, a gente não quer. E foi o que a gente viveu naquele momento, né? Então, quando a gente casou, no noivado, né, na verdade, já tinham muitos problemas, porque ele tinha uma relação muito próxima com a mãe,
né? E aí depois a gente volta lá, né? Quando casa, fala o quê? Deixar pai e mãe. A gente deve honrar, a Bíblia fala, né, que a gente tem que honrar os nossos pais, né, e isso é ordenança. Só que a gente precisa ter uma separação do deixar pai e mãe, porque ele estava assumindo uma nova família, né? Então, assim, a relação familiar de pai e mãe, de filho, é muito forte. E o casamento é mais forte ainda, que ele sobressai, né? Então, a partir disso, a gente estava construindo a nossa família. A gente deve honrar os nossos pais, independentemente de qualquer situação, mas a gente estava formando o nosso novo núcleo. E a gente não tinha acordo. Então, assim, era o meu dinheiro e o dinheiro dele. A gente começou todo errado. E aí, o que acontece? Como a gente já tinha uns problemas no noivado, a gente tinha um plano B, que se não desse certo a gente iria separar. Então, eu já comprava coisas que se eu separasse eu poderia ir embora. Olha só como é que a gente casou bem. Isso, gente, eu tinha 28 anos, ele tinha 36. A gente não está falando de casalzinho novo com 20 anos de idade. E quando eu ia falar alguma coisa da casa, ele falava assim, dinheiro seu não entra aqui, isso é meu e da minha mãe. Então, assim, ele e a mãe dele estavam fazendo coisas da casa da qual eu iria morar. E aquilo provocava muita ira no meu coração. E eu irava e pecava, né? Porque a língua, né, é o órgão mais perigoso do corpo, né? A Bíblia fala isso. E eu usava a minha língua venenosa, e aí eu passei a chamar carinhosamente a minha sogra de surucucu, porque para mim o problema era ela, porque a gente não tratava nossos problemas, só que nossos problemas foram crescendo. Mas hoje, antes de vir para cá, eu fiquei pensando, né, como assim o diabo é sujo, né? E a Bíblia fala, né, fugir da aparência do mal. Não dá vez ao diabo, e ele precisa só de uma brecha na nossa vida. E a gente separou porque a gente não tinha acordo, era o meu dinheiro e o dinheiro dele, a gente dormia brigado. Gente, assim, eu posso falar, o que acabou com o nosso casamento, que feriu mais, foi dormir brigado. Eu dormia na sala, ele dormia no quarto. Isso não era um dia só não, era uma semana, 2 semanas, 3 semanas. A gente deu uma brecha muito grande, e ele não me amou do jeito como Jesus deveria amar a igreja, e eu não honrei ele. Eu não fui a mulher sábia, eu era a mulher rixosa, a mulher que meu marido não tinha a mínima vontade de voltar para casa, porque quando ele vinha era só problema, e eu estava falando da mãe dele. Então, assim, a gente precisa estar mergulhado na palavra, porque a palavra tem instrução, ela é nosso norte. Então, na dúvida, a gente tem que ter o que a palavra vai dizer sobre isso, porque o mundo dá muitos conselhos, mas o que a palavra dá? Não tem jeitinho, e o que o Senhor fez é tão perfeito, e Ele desenhou o casamento. E a gente fala, né, que Deus, Ele tem o manual do fabricante. Se Ele criou o casamento, que é a menina dos olhos dele, né, e o Senhor ama a família, Ele ama casamento, porque através disso Ele avança, né, o reino dele avança através da nossa família, da família das nossas filhas, dos nossos netos. E a gente não tinha essa observância, e a gente deu muita brecha. E quando falta em casa, o mundo vai oferecer, pode ter certeza disso. Alguém vai elogiar a sua unha, o seu cabelo, seu marido, de repente, que você não elogia, vai começar a ser elogiado. A gente começa a abrir precedentes. E como Augusto uma vez nos ensinou, né, o diabo usa sapato bico fino. Ele precisa só de uma brechinha na porta. É o suficiente. Uma conversa boba num direct do Instagram. Nossa, que foto linda! Trocando o WhatsApp com o sexo oposto. A gente precisa ter muita cautela, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter muros altos. Gente, o diabo não está de brincadeira. E lá, né, quando a gente abre a nossa casa para os casais, a gente sempre fala para as meninas mandarem mensagem para mim, os meninos mandarem mensagem para o Anderson. Isso é sinal de respeito, é sinal de honra, é sinal de cuidado. E o diabo, cada vez ele tem entrado e tem destruído famílias que às vezes a gente olha assim, como foi? Às vezes o casal não sabe dizer por onde começou.
e, né, de ter uma família destruída como a nossa. E a gente passou por todo esse processo e a gente tinha uma briga, muita briga, e a briga era sempre da acusação, né? Porque, lógico, eu era sempre a certa e ele sempre errado. E o inverso era verdadeiro também, dentro do nosso contexto. E a gente era muito agressivo, e aquela guerra silenciosa dentro de casa, da gente não falar, e eu achava muito legal isso, né? Que eu tinha ainda bem que o Senhor está curando meu coraçãozinho, mas a capacidade de ignorar o outro dentro de casa, porque eu vivi muito isso na minha casa. Então, assim, a mochilinha que eu tinha na minha família, eu levei para o meu casamento, e tinha muita coisa que não deveria ter levado, então eu ignorava o meu marido e vice-versa. Só que no final de semana a gente estava como? Lindo, maravilhoso. Na época não tinha tanto Instagram, né? Estava saindo do Orkut, iniciando o Facebook, então a gente era o casal margarina. A gente não se falava dentro de casa, né? Era uma zona de guerra, mas a gente estava ali. E um erro muito grande também, que a gente tinha muita vergonha de falar para as pessoas que a gente estava com problema desde o início do casamento. Porque a pessoa casa, está o quê? Na lua de mel. A gente não sabe o que é lua de mel, não soube. Porque, olha, era uma brigalhada, era muita briga, gente. E vai brigar por quê? Né? A gente pergunta hoje por que a gente brigou, quanto tempo a gente perdeu e quanto foi custoso, né? Continua, meu amor. Então, gente, então todo mundo pergunta, então, e onde entra o plano B? Onde vocês pensavam assim, já que está ruim, vou separar. E isso não foi algo que passou desapercebido, não. Quando chegou esse momento de muita briga no nosso casamento, nós pensávamos sim em desistir. E aí, a Ju começou a ter alguns sintomas, que aquilo começou a ser corriqueiro, ela começou a se sentir muito mal, começou a passar muito mal, e nós começamos a procurar médicos para que pudesse estar descobrindo, né, o que estava acontecendo. Fomos parar num médico conhecido, em Niterói, especialista na área, e ele nos deu o seguinte diagnóstico: olha, a Ju tem um problema, é como se fosse um envelhecimento precoce dos seus órgãos de reprodução. Ele botou um alarme aqui para a gente não perder a hora. Desculpa, gente. Então, só um minutinho. E aí, o que aconteceu? Nós recebemos esse diagnóstico. E aí, nós voltamos quietos dentro do carro, pensando, e agora? Como é que vai ser? Porque a Ju estava com um diagnóstico que não poderia engravidar com muita facilidade, era quase que impossível. E eu vim pensando, se eu separar da Juliane agora, até ela arrumar um outro companheiro, namorar, casar e tentar ter filhos, ela perdeu a chance de ser mãe, que é algo que era sonho dela. Então eu pensei, vamos tentar, vamos arriscar. Quem sabe a chegada dessa criança vai trazer, né, harmonia para essa casa, colocando uma responsabilidade num filho que nenhuma, ele não tinha obrigação nenhuma de unir o casal. Pelo contrário, ele tinha que chegar com um casal estruturado, né, para que ele pudesse estar esperando a chegada dele. Então, e assim nós fizemos. E em poucos meses, 2 meses, 3 meses, 3 meses, a Ju fez o teste grávida. Levamos o exame ao médico, e ele, quando ele viu o resultado do exame, em tão pouco tempo, ele falou com a gente, eu vou ser bem honesto para vocês, eu não sei nem o que falar para vocês, porque o problema que a Ju tem, que a Juliane tem, eu acreditava nem que ela fosse engravidar. Isso aqui é um milagre. Então, o milagre começou nas nossas vidas sem que a gente tivesse tomado conta do que já estava acontecendo. E aí, esperando que aquilo fosse acalmar, nada. As brigas retornaram, as confusões retornaram, porque não houve tratamento, houve só uma pausa nas brigas, mas depois voltou tudo. E a gente continuamos a brigar, até que um dia eu cheguei em casa, e tarde, da academia, e a Ju me encontrou na cozinha, falou, tá tudo bem? Eu falei, bem não tá não, né? Tá esquisito. Aí aquela conversa torta, daqui a pouco, não sei se foi eu, se foi ela, eu falei, por mim, separava, acabava com isso.
E a Ju também falou assim, para mim eu também acho melhor mesmo, acho melhor a gente terminar, acho melhor a gente acabar, melhor a gente terminar assim do jeito que está, cada um segue sua vida, e a gente vai, é melhor do que a gente continuar assim, continuar brigando. E eu tomei a decisão, é isso, então está resolvido, vamos nos separar. E um detalhe, toda vez que a gente brigava, a gente ameaçava que a gente ia separar. Isso também, gente, não façam. Brigou, resolve, não dorme brigado, dá um beijinho de boa noite, fala, olha, gente, amanhã a gente vai estar com a cabeça tranquila, a gente conversa, ora, não abre precedente. E toda vez que a gente brigava, ele me mandava embora, porque a casa era dele, ou eu arrumava minhas coisinhas para ir embora. E era sempre uma ameaça. E nesse dia, eu já estava grávida de 5 meses, com os hormônios afloradíssimos também. Na verdade, gente, eu não sabia se era hormônio, se era demônio, porque o negócio tinha dia que para lá em casa era tenso. E aí, e o médico falou, olha, na gravidez a gente não deve tomar decisão de separar, de pedir demissão do emprego, porque os hormônios realmente estão alucinados. Só que estava cansativo. E aí, eu topei a empreitada, isso aí, vamos separar. Chorei, mas comecei a arrumar minhas coisinhas, só que veio, né, a glória do Senhor, né, no amanhecer, e eu falei, cara, tá tudo errado. Eu falei, a gente precisa consertar. Eu falei, Anderson, vamos reatar. Ele falou assim, não, a minha decisão está tomada. Você não quer separar? Agora aguenta. E eu achei que ia ser algo provisório. E eu, na minha petulância, gente, que mulher rixosa, né? Eu acho que era melhor realmente ficar com uma goteira dentro de casa do que comigo. Eu falei assim, faz o seguinte então, já que você quer sair, quando chegar do trabalho, você arruma as suas coisas, que eu não quero ver você saindo de casa. Mas assim, eu estava provocando ele. Assim fez, né? Eu chego em casa, ele retirou as coisas dele, né, os objetos pessoais, e ele foi morar ao lado, porque a gente morava na mesma área da minha sogra. Assim, era a diferença de 1,5 metro da minha entrada para dele. E ele tomou a decisão de não voltar mais, tirou a aliança. E ali eu comecei a entrar em pânico. Eu comecei a chorar, e eu falei, não é possível. E ele, firme, convicto, né, porque deu a palavra, não pode voltar atrás, né? E aí a gente foi vivendo, comecei a ter complicações na minha gestação, a Laura precisou nascer antes do prazo, porque eu tive, devido a tanto estresse, eu tive um rompimento parcial da bolsa, meu parto precisou ser antecipado às pressas, e o médico falou, olha, ela vai nascer e vai precisar ficar internada, porque como você está com esse rompimento parcial, é foco de infecção, possivelmente essa bebê está com infecção. E eu não conseguia mais vê-la na ultra, porque eu já não tinha líquido amniótico. Passava a ultra, aquele borrão, mas ele ia em todas as consultas, em todas as ultras, mas ele não falava comigo. Ele fingia que eu não conhecesse, ele só falava assim, minha filha está bem? Eu falava, você não me interessa. Eu quero a minha filha, quero ver como é que está minha filha. E eu achando que estava vivendo um pesadelo, que aquilo ia passar, né? Até que veio o nascimento da nossa filha e as pessoas falavam, agora ele volta para casa, ele vai ver a Laura nascendo, ele vai voltar para casa. E a Laura nasceu a cara do pai, idêntica. Eu falava, ai, Senhor, né? Mas nasceu a carinha dela. E, um detalhe que eu lembrei, gente, olha, Deus tem muita misericórdia da nossa vida, né? Quando ele saiu de casa, 10 dias depois, ele teve um rompimento no tendão. Peito superior. E como ele ainda estava no meu plano de saúde da minha empresa, eu não poderia retirá-lo, porque eu só poderia retirá-lo com a certidão de divórcio. E ele queria que eu entrasse com o divórcio, eu falava para ele que deveria entrar. E aí ele fez a cirurgia toda com o meu plano, né? E aí eu falei com ele, aí um dia a gente brincando, né? Eu falei assim, eu não deveria ter deixado... Não, isso foi engraçado, gente. Isso foi engraçado. Eu falei assim, eu não deveria ter deixado você usar o meu plano. Dela, né? Ela chegou para mim e falou, gente, ela falou assim, você, que esposa boa, né? Tá vendo? A gente mesmo em briga separado, eu não tirei você do plano e você fez a cirurgia toda no plano. Eu falei assim, Deus é muito bom, né? Você vê que coisa boa. Deus te protegeu. Aí ela falou assim, mas não entendi. Eu falei assim, olha só, se você me tira do plano, não tinha feito cirurgia, hoje você estava casado com um homem com problema no braço. Não é verdade? Deus estava olhando por ela. E aí a gente passou esse processo todo, nasceu a Laura e nada da volta dele.
E aí, um belo dia, a Laura, acho que ela tinha uns 4, 5 meses, eu recebo a ligação de oficial de justiça. Poderia falar com a senhora Juliane? Eu falei, é ela mesma. Então, aqui, oficial de justiça, eu estou com uma intimação para a senhora. Eu falei, intimação? Sim, porque fulano de tal, né, Anderson, entrou com pedido de divórcio. Eu preciso te entregar essa intimação. E o que acontece? O oficial de justiça tem fé pública. Se eu desligar e não receber e fingir que eu não estou em casa, ele coloca ali. A pessoa recusou. Eu estava no restaurante com algumas amigas, o oficial de justiça foi lá e levou a intimação. Aquilo ali foi um buraco negro que eu entrei e eu falava, Senhor, é um pesadelo que eu estou vivendo. Eu falei, não é possível. Eu fiquei pensando, que tanto que eu fiz, né? E eu sei que eu fiz, né? Porque eu pequei. Eu não observei aquilo que o Senhor falou, né? Eu fui descuidada com a palavra do Senhor e o que eu estava vivendo era fruto de pecado. Quando a gente não observa a lei do Senhor, a gente peca e a gente tem a consequência disso. E chega finalmente o dia da audiência. Anderson fez o oferecimento de pensão, da partilha dos poucos bens que a gente tinha, 3 panelas para cá, 4 toalhas para lá. E ele fez o oferecimento da pensão, da partilha de bens, e eu achei ótimo, eu não queria mais briga. Só que, por descuido, a promotora marcou uma audiência. Não era para ter tido audiência. E aí, porque era um acordo, ele ofereceu o acordo, não tinha o que discutir. Acabou que teve audiência. Meu irmão foi meu advogado e ele falou, olha, eu não quero me envolver nisso. Não quero. Eu falei, não tenho que dar problema, porque a gente só vai assinar um acordo. Esse era o desejo do meu coração. Até que o juiz falou, já que estamos aqui, alguém quer falar alguma coisa? Alguém lembra Casos de Família, da SBT? Aí eu falei, né? Eu falei, então, excelência. E meu irmão só falou assim, olha, eu vou te deixar sozinha. Abaixou a cabeça, você não me faz passar vergonha. Eu falei, não vou fazer passar vergonha, gente, jamais. Eu falei, eu quero falar. Gente, foi uma briga, mas uma briga na frente dos juízes. E eu falava, você me largou grávida. E ele com a cabeça baixa e meu irmão falava, eu vou te matar, não faz isso, fica quieto. Foi horrível, horrível. E o juiz falou, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Não dá mais para continuar. E assim saímos, né, quando a nossa filha tinha 5 meses, saímos de uma sala de audiência, com uma certidão de divórcio, e com a certeza que nosso casamento havia acabado. E a partir daí, né, a casa que a gente morava, eu saí, fui mudar, e naquele dia eu fiz a mudança sozinha, porque eu envolvia muita gente na minha história, né? As pessoas cuidavam da gente, mas eu não queria envolver mais ninguém, porque eu me sentia, já, na verdade, um peso, né? E o nosso pastor cuidou muito da gente, e ele falou comigo assim, minha filhinha, você vai sair da casa porque você tem que sair, mas não desista do seu casamento, porque vocês ainda vão batizar juntos. Eu falei, pastor, tem 1 ano e meio que a gente separou, a gente está com uma certidão de divórcio, a gente não vai voltar. Ele falou assim, espera no Senhor, não para de orar que o Senhor vai fazer um milagre no casamento de vocês. Então, assim, pastores, eu louvo a vida de vocês por terem o culto da família, por cuidarem de família, porque é esse colo que a gente precisa, sabe? E vocês, gente, procurem eles, procurem a liderança da família, sabe? Porque, assim, a gente precisa procurar pessoas que tenham vida com o Senhor, que tenham comprometimento com o Senhor, e os pastores de vocês têm. Não abandona a família rápido, não. Tem muita gente lutando por famílias. A igreja de vocês tem um culto quarta-feira. Não deixem de vir, não. Vai dar preguiça, a gente vai estar cansado, mas a gente quer uma família forte. A gente precisa pagar o preço. A gente quer os nossos filhos no caminho, ensinar no caminho. Vai lá, meu filho, no culto de domingo, e a gente está em casa. A gente precisa ensinar no caminho. A gente precisa estar aqui no meio dos irmãos, nos fortalecer em fé, que tem dia que vai ser difícil, tem dia que vai falar, irmão, está pesado. E a gente precisa também ter muito cuidado com quem a gente fala com a nossa vida, que tem gente que é um mero curioso. A pessoa pode te edificar, pode te exortar em amor, pode te aproximar do Senhor. É essas pessoas que a gente tem que buscar. Tem que ser rápido, tá?
E aí, gente, eu convicto da minha separação, palavra de rei não volta atrás, não volto, e assim eu fui tocando a minha vida. Me livrei do casamento, me livrei da chata, não tem mais problema, vou ser feliz. É o que o mundo nos prega, né? Separe e vai ser feliz. Essa é a frase que a gente escuta muito aí fora. E aí, num determinado momento, meus tios, Elino e Augusto, me convidaram para uma conversa. Ficamos mais ou menos umas 2 horas dentro do carro conversando. E depois dessa conversa, eu olhei para o X e falei assim, olha, eu estou aqui ouvindo vocês porque eu respeito e amo muito a vida de vocês, mas a minha decisão está tomada e eu não volto mais atrás. Eu tenho certeza que isso foi um espinho no coração deles, porque já que eles lutavam tanto por família, assim, logo com a deles, né? Vai acontecer, então, assim, eu tenho certeza que isso foi algo que magoou o coração deles. E assim eu toquei minha vida. Voltei para o mundo, noitada, bebida, tudo que o mundo tem a oferecer. E assim eu fui vivendo experiências do mundo e fora do meu casamento. E aí, a Laura nasceu, né? Legal, minha filha nasceu, né? Amava minha filha, mas conforme ela foi crescendo algo dentro de mim que, assim, eu não conseguia mais controlar. Já era uma coisa, assim, era um amor, assim, que, assim, fugia do meu entendimento, porque o meu entendimento de amor o amor pela minha filha, ela aumentava cada dia. E aí, eu chegava os domingos, era o pior dia da semana para mim, porque era o dia que eu tinha que entregar ela para a mãe. Aí, dando o horário de entregar, eu ficava, cara, está chegando o horário de entregar. E aquilo, eu não queria levar ela para longe de mim. E era muito difícil deixá-la. E aí a semente que eu falei lá atrás começou a brotar e começou a germinar. E Deus começou a falar comigo, está tudo errado, cara. O seu lugar é com a sua família. E aquilo começou a entrar no meu coração. E aquilo começou a fazer sentido na minha vida de novo. A bagunça da rua já não era mais engraçada, os amigos já não eram tão amigos, a bebida já não servia mais. Então, tudo que tinha no mundo me oferecendo já não era satisfatório, já não era bacana. E aí, num desses finais de semana que eu fui buscar a Laura, eu olhei pelo retrovisor e a Laura já estava com seus 4 anos, já estava já um pouquinho maiorzinha. Eu olhei para ela, ela estava assim com um olhar triste, olhando assim para fora assim do vidro do carro, da janela do carro. Aí eu meio que dei uma paradinha no carro, falei assim, filha, ela olhou assim, está tudo bem? Ela falou assim, tá, pai. Eu falei assim, estava assistindo alguma coisa? Aí ela falou algo que, assim, naquele momento, minha vontade era, sei lá, fazer um buraco e sumir. Porque ela olhou para mim e falou assim, pai. Ela falou, papai, é que quando eu estou com você, eu sinto saudade da mamãe, mas quando eu estou com a minha mãe, eu sinto saudade sua. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha filha? Que ser humano sou eu que estou proporcionando para o ser que eu mais amo, minha filha, uma coisa tão ruim assim. Então, a solidão começou a ser uma coisa permanente na minha vida. E num determinado domingo, chuvoso, sozinho, sem filha, não tinha ninguém, não tinha para onde ir, não tinha nada já preparado em casa para almoçar. O que eu fiz? Eu almoçava durante a semana num restaurante lá no centro, acostumado, e aí assim eu fiz. Eu falei assim, vou para lá, já estou acostumado a ir para lá, quando eu chegar lá, vou encontrar com o pessoal que eu já estou acostumado, pelo menos vamos fazer companhia. Chegando lá, outra pancada. Dia de domingo, cheguei no restaurante, que as mesas lotadas de pai, mãe, criança, avô, e eu sentado sozinho ali,
olhando aquilo tudo, falei, gente, pensa numa coisa ruim. Pensa numa coisa assim, que você não deseja para o seu inimigo. E aí, eu comecei a reconhecer e confessar os meus pecados para Deus, a dobrar o meu joelho e falar, Senhor, eu tinha a coisa mais valiosa do mundo na minha vida e eu joguei fora, mas eu tenho misericórdia, Pai, me dê minha família de volta. E assim começaram as minhas orações, arrependimento e mudança de atitude. Eu comecei a me portar de forma diferente, comecei a ter atitudes diferentes, porque eu entendi o que eu tinha perdido, e eu sabia o que eu queria de verdade agora, naquele momento. E até uma passagem, né, que, né, se os pecados foram perdoados, não pequem mais. Então, assim... João 8:11, né, da mulher adúltera, que ela é levada, né, para aquele julgamento, para ser apedrejada, e Jesus fala, né, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né, e acho que foi nesse momento ali que Anderson teve esse encontro, acho que verdadeiro, com o Senhor, entendeu dos pecados dele, porque assim, durante muito tempo eu buscava a restauração do meu casamento, mesmo com divórcio, eu buscava, eu orava, eu andava de aliança, eu estava sempre em volta, só que chegou um momento, quase 2 anos, eu falei, agora quem não quer mais sou eu. E aí eu também fui viver a minha vida. Só que o mundo, ele oferece uma alegria instantânea. A gente vai para a festa, vai para o mundo, foi abastecido ali com o lixo do mundo, a gente volta para casa, o vazio volta. E com o Senhor é diferente. A gente vai para a fonte, a gente se abastece e a gente derrama na vida do outro e a gente se abastece mais e é uma fonte inesgotável. E é esse lugar... E é esse lugar que eu e minha família escolhemos estar todos os dias. Meu amor, a gente precisa acelerar, que a gente já está bem avançado na hora. Vamos lá. Então, gente, e num determinado momento, em onde eu já tinha entendido já onde era o meu lugar, o que eu queria, o que eu tinha perdido, o valor que eu tinha jogado fora, o que eu queria de volta, eu recebi uma ligação. Um amigo cristão, conhecedor da palavra, teólogo, me procurou e falou, Anderson, posso falar contigo? Eu falei assim, claro, irmão, posso. Você está onde? Eu estou na casa aqui da minha mãe, assim, posso passar aí? Assim, pode sim. Chegou lá em casa, sentei com ele lá e vamos conversar. E ele começou a desabafar todas as mazelas do casamento dele, dos problemas, das brigas, das discussões, do que ele, entendeu? Que tudo que estava dando de errado e tudo mais. E eu entendi por que ele me procurou, porque, na verdade, ele queria um apoio. Vou procurar quem nesse momento? O que estava no coração dele? Ele queria restaurar o casamento? Ou ele queria procurar alguém que dissesse para ele, vem para o meu mundo, irmão, vamos ser felizes, vamos para a noitada? E ele falou, e eu fiquei ali só ouvindo. E quando ele acabou de falar, eu falei com ele assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que eu estou passando hoje eu não desejo para ninguém. Deixa eu te dar um conselho. Volta para sua casa, pede perdão à sua esposa e durma abraçado com seus filhos, porque isso não tem preço, isso tem valor. E naquele momento onde ele esperava que fosse ganhar uma palavra de apoio para que pudesse se fortalecer para poder separar, ele saiu sem dar uma palavra. Ele não falou tchau, ele não falou obrigado, ele não falou... Ele levantou e saiu. E ele, graças a Deus, ele voltou para casa. E hoje ele está casado e tem a sua família lá, né, direitinho. E aí, só que é o seguinte, gente, eu entendi o meu pecado, entendi tudo, só que como é que eu vou fazer o caminho de volta? Eu precisava voltar, mas como? Com que cara eu ia encarar a igreja? Como é que eu ia fazer isso? E eu comecei a buscar estratégia para poder fazer isso. Eu comecei no culto de segunda-feira, que era o culto dos homens, porque como é que eu ia encontrar todo mundo lá na igreja? Os homens, vou no culto dos homens, vai ser mais fácil.
mas faço nada. Toda segunda-feira uma chinelada que eu levava, saía de lá com a orelha quente. E Deus falava, saía de lá chateado, assim, não volto mais. Segunda-feira estava eu de volta lá e toma chinelada. E assim foi me moldando, assim foi me curando. Até que quando a gente quer, como eu falei agora há pouco, buscar ajuda para você, realmente, o que estava no meu coração? Era restauração, não era separação. Eu busquei ajuda. E quem que eu procurei? Meus tios, Zelina e Augusto. Glória a Deus. Por quê? Casais abençoados que cuidavam de famílias. Quem que poderia me ajudar naquele momento? Eles. E eles começaram a me orientar, a me aproximar da Juliane, de uma maneira suave, para que não espantasse o bichinho, né? Porque tinha muita mágoa, tinha muito problema entre a gente. E aí, rapaz, Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que Ele usa tudo, né? Quando Ele quer fazer o milagre, né? Na nossa história, Ele usou um hamster. Porque quando eu comecei a falar com a Juliana, ela falou comigo assim, estou com um problema lá em casa, que o hamster fugiu, está fazendo ninho atrás do guarda-roupa, e eu não consigo tirar aquele hamster de lá. Eu disse, não tem problema, eu tiro. É comigo. Um guarda-roupa enorme, pesado, cheio de roupa. Eu não sei, pela misericórdia, pareceu Sansão, agarrei naquilo, rastei, que eu vou te falar. Né, Ju? Achamos o hamster parece que criou asa, passou pela janela, e estava tudo resolvido. E assim foi. E eu comecei a aproximar da Ju, falei que, vamos comprar umas roupinhas para a Laura? Né, Ju? O que acontece? A gente brigava muito, até fora do... depois da separação. A escola que a Laura estudava tinha elevador. Eu não sei que cargas d'água, o que aconteceu, a gente veio brigando dentro da escola, dentro do elevador, e no pátio, porque a gente tinha muito ódio. Por quê? Eu entendia que eu estava certa, que o pecador era só ele. Eu grávida, a vítima, né, da situação, então eu achava que o problema era ele. E a gente tinha muito problema de relacionamento, a gente tentava poupar ao máximo a Laura. E quando o Anderson ia buscar, eu falava, você vai para a casa do papai, você vai ter um final de semana maravilhoso. Colocava ela toda arrumada, porque tem mulher que fala, vai para a casa do pai? Vai com qualquer roupa. Não, minha filha, vamos orar, que você vai ter um final de semana maravilhoso com o papai. Mas a criança sente tudo que acontece. A criança não sabe nomear, mas ela sente que o ambiente está estranho, que o ambiente está hostil. E todo aniversário eu falava, Anderson, vamos fazer o aniversário junto? Não, só quero festa separada. Eu falei, gente, é chatinho, né? Eu falei, chatinho. Eu falava assim, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer a festa de aniversário e eu vou convidar os nossos amigos, a nossa família, porque a família do Anderson sempre me abraçou muito, com exceção da minha sogra, mas agora nós somos best friends, tá, gente? O Senhor tratou tudo, né? Antes que eu esqueça, o Senhor ele foi cuidando de tudo. E toda vez era isso. Aí, na semana do aniversário, ele falava, gastou quanto? Aí eu falava, tanto. Aí ele ia, fazia o depósito. Só que todo aniversário era isso. Quando Laura fez 4 anos, ele falou assim, Ju, porque não era nem Ju, era só a Juliane. Vamos na rua comprar roupa para a Laura? Eu falei, claro. Pensei, vou baixar a loja toda. Eu achei estranho. Depois disso, ele falou assim, agora vamos comer uma pizza? Eu falei, pizza? Falei, vamos também. Na época a gente tinha pizza, vamos passar um cartãozinho dele. Só que eu senti que ele estava sendo bem instruído, né, Augusto e Zelina? Ele estava sendo bem instruído. Até que, a gente já estava separado 4 anos e meio. Ele veio com uma proposta indecente, que eu acho que foi indecente. Ele falou assim, eu quero restaurar nossa família. Eu falei, você está maluco? Porque, assim, a ferida era tão grande que eu não conseguia estar perto dele. A proximidade dele me incomodava muito. Eu não sei, gente, acho que foi para a minha memória escondida, ele sumiu. Eu aceitei a empreitada de fazer o curso Casados para Sempre Separada. E aí, o Augusto foi instruindo, falou, não tem problema não, vocês vão em carro separado. Alguém aqui já fez Casados para Sempre? Quem não fez, façam, busca aí o Ministério de Famílias, já coloca o nome e vão viver o extraordinário de acordo com a palavra do Senhor.
Gente, vocês nos perdoem um horário antes, a gente vamos acelerar, meu amor, vamos acelerar. Não, gente, a gente, perdão, tá, pastor, perdão. E aí, começamos a fazer o curso Casados para Sempre. Eu ia no meu carro, ele ia no dele. Para quem não fez o Casados, o curso são 14 semanas. Cada semana você estuda uma lição. A primeira estudamos, ótimo. Segunda, Augusto mora lá em Amparo. Está errado isso, vocês virem carros separados. Vocês têm que vir em carros juntos. Lembra disso, Augusto? Eu falei, já que eu estou aqui, vamos nessa. Gente, a gente nem se encostava, a gente nem dava beijinho na bochecha, não tinha isso. Aí fomos. Aí ele ia dirigindo e assim, encostado bem na porta, para não dar facilidade de passar marcha, porque a gente foi casado, a gente ficou 6 anos juntos e 4 anos e meio separado, e era muita ferida, até que chegou na lição do perdão. E aí a lição de perdão, pensa bem, a sala do Augusto com 5 casais, o líder em treinamento, o líder, éramos 7. Eu falei assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não vou perdoar. Eu quero ir embora, para mim o curso acaba aqui. Não gosto mais dele, eu não quero mais. E aquele processo todo, e Augusto olhou para mim e falou, olha só, perdão é ordenança, não é sentimento. Você tem que perdoar. Não é? E aí a gente fez aqui, né, anotou alguns versículos falando sobre isso, né, igual Mateus 18, 23, 35, que fala do credor incompassivo, né, que ele teve a sua dívida perdoada, mas ele não perdoou a dívida do outro, né, e na Bíblia fala também, né, a gente precisa perdoar uns aos outros, para que o Senhor também nos perdoe. E eu tinha uma mágoa tão grande, e eu acreditava que eu não perdoando, eu estava ferindo ele, né? Eu tomando veneno, achando que ele fosse morrer, porque eu me achava, eu estava fazendo, na verdade, justiça própria, que quando a gente não perdoa, a gente faz isso. Eu não perdoo por quê? Porque eu sou tal e você tem que pagar. Só que às vezes o outro está em outro momento, e o perdão fala muito de nós. E eu tinha um fardo muito pesado, porque assim, para mim foi num momento muito sensível a separação. Né, de estar grávida, de ter idealizado uma maternidade que eu não vivi, de ter idealizado um pós-parto que eu não vivi, de estar aos 6 meses morando sozinha com a minha filha no apartamento, sabe? Amamentando sozinha, não tendo ninguém para revezar. Então foi muito pesado, foi muito sofrido. E naquele dia de confronto, que Augusto me confrontando só com a palavra, só com a palavra, só com a palavra, e eu falava, eu não quero, eu não vou perdoar, eu não quero, não quero. E até que eu entendi que eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não quero carregar mais isso. E eu entreguei aos pés do Senhor, falei, toma, Senhor. As ofensas que eu acho que Anderson fez na minha vida, está aqui, Senhor, eu não quero carregar mais lixo. E Augusto ainda falou comigo assim, a falta do perdão é como se fosse um morto que você velasse na sala. Você entra em casa, você vê aquele morto, você chora, você fica triste, e aí você vai dormir. Aí no outro dia você acorda de novo, está o morto lá, e você, meu Deus, aí você chora de novo. E eu não tinha dimensão de como aquilo me adoecia, de como aquilo me fazia mal. E a gente entrou num processo do perdão. E o processo do perdão não foi fácil. Porque aquela Juliane, né, que quando crescia, quando brigava com o marido, né, tinha 1,90 m, era só uma menina frágil, que não teve a proteção nem do pai nem da mãe, e precisou entender, e precisou com a vida se colocar no lugar que não era para eu estar. Na verdade, meu marido nunca foi meu inimigo, e eu também nunca fui inimiga dele. Na verdade, nós tínhamos dores da nossa infância, dores da nossa vida que a gente carregou para o nosso casamento, e a gente nos feriu muito. E aí, quando eu comecei nesse processo de perdão, foi lindo ver o que o Senhor foi fazendo, porque depois daquela lição a gente foi dar o primeiro beijo, né? E isso era na 7ª ou 8ª lição. E Augusto falou assim, cadê a aliança de vocês? E a gente passou a voltar a usar a aliança.
E como é que a gente chegou para os nossos amigos, né? Ninguém entendia nada. Falava, você e Anderson, porque a gente era o casal improvável. Improvável. Porque no período da separação eu tive relacionamentos, Anderson também. E quando a gente perdoa o outro, a gente traz para nós aquilo que o outro fez também. Então, a dívida dele passou a ser minha, e a minha passou a ser dele. E, às vezes, o fardo era mais pesado, mas o Senhor foi cuidando tanto da gente, o Senhor foi ministrando nosso coração e foi cuidando, gente, de cada detalhe. E, assim, Deus é um cavaleiro tão perfeito, Ele não arromba o coração de ninguém, Ele foi cuidando, né? Coisa por coisa, detalhe por detalhe, e aí a gente fez o Casados para Sempre, terminamos o Casados morando juntos. E aí a gente precisava casar de novo, porque a gente tem uma certidão de divórcio, né? Agora a gente vai casar. E aí a gente contou para os nossos amigos, gente, era uma festa, porque os amigos assim da igreja ficaram maravilhados, e os pseudos amigos do mundo ficaram pelo caminho, porque nem todo mundo a gente tem que levar para a nossa mesa, nem todo mundo tem que estar dentro da nossa casa, e os que são do Senhor, eles vão permanecer de perto, de longe, em oração. Vira e mexe, né? Acontece alguém que fala assim, é linda a história de vocês, eu já orei muito por vocês. Eu falava, gente, nem te conhecia, irmã, né, naquela ocasião. E aí a gente precisou casar de novo, e o nosso grupo familiar falou, não, mas vamos fazer um bolinho. Eu amo um bolinho, gente. Vamos fazer um bolinho. Só que o bolinho cresceu. O bolinho cresceu, ia fazendo um lugar, até que foi feito lá no Sindicato dos Bancários, não sei se vocês conhecem, lá no Campo do Coelho. A festa foi lá, uma festa linda, cheia da presença do Senhor, com as pessoas que deveriam estar lá. A nossa filha foi a nossa daminha, e como as coisas do Senhor são tão diferentes, né? Quando a gente casou da primeira vez, a gente queria DJ, bebida, um casamento vazio, convidado rolando no chão. E quando tem o Senhor, né? Ele preenche todo lugar. Eu sei que conseguiram doação de flor, doação de talher. Gente, minha festa foi maravilhosa. É a primeira vez que eu vou num casamento onde o noivo e a noiva recebem um convite para o casamento deles. Você só precisa aparecer nesse local, isso aí, nesse dia e nessa hora. O resto é com a gente. Porque o combinado foi o seguinte, você vai ver sua roupa e Anderson também. A gente não sabia de nada, de como seria. E a gente achou que ia ser um bolinho. Gente, não foi um bolinho, né? Porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira, né? Vou acelerar, meu amor. E aí, todo mundo brincava assim, cara, você casou de novo? Casei com a mesma mulher. Não, acho que ela é muito boa, né? A mulher é muito boa, teve que casar de novo, gente. Porque todo mundo fala, eu já vi 2, 3, 4 casamentos. Agora, o cara casar 2 vezes com a mesma é a primeira vez. Então, era brincadeira dos amigos. E aí, nós começamos a morar juntos, e a minha filha, 4 anos e meio, já acostumada a morar só com a mãe. Um dia eu cheguei, ela estava na sacadinha, quando ela me viu, ela começou a bater a mãozinha. Eu falei, mãe, que ele ia voltar para comer nossa comida, eu falei. E ela preocupada com a comida, né, que o pai era guloso. E aí ela foi se acostumando comigo, né, dentro de casa, que era algo novo para ela. E aí a gente começou a morar junto. E aí, como Deus é muito bom, né? Eu não sabia como, mas Deus me deu uma luz e falou assim, nós vamos voltar a morar lá, onde nós morávamos, lá no nosso primeiro casamento, só que de uma forma diferente. Eu tenho, né, a casa tinha como fazer uma casa em cima, onde teria entrada e saídas independentes, e a Ju Corajosa topou, porque lá foi um ambiente hostil para ela, onde havia o desafio do convívio com a minha mãe, mas a gente, como estava muito fundamentado na palavra do Senhor, ela foi a minha parceira e falou, estou contigo. E em 6 meses nós construímos a nossa casa, que eu não sei para falar para vocês nem como isso foi feito, meus filhos são provas disso, né? Coisa que na época, 4 anos e meio separados, eu não consegui comprar uma folha de alface, e com 6 meses nós construímos a nossa casa, né, para a honra e glória do Senhor.
E detalhe, né? Na lua de mel, a Juliana engravidou da nossa segunda filha. E aí a gente casou, a gente mudando, eu carregando peso, e eu passando mal, marcando endoscopia, e eu falei, meu Deus, estou passando mal. E aí eu falei, vou fazer um teste de farmácia. Fiz o teste, deu 2 tracinhos, gente, o desespero. Porque eu remeti lá, a minha mente me levou lá na separação. E eu mandei a foto daquele copinho para ele, e ele falou, o que está acontecendo? Gente, eu trabalhando, atendendo um cliente, daqui a pouco chega a mensagem, eu olho o celular, uma fitinha com 2 tracinhos, eu falei assim, Juliana, o que é isso? Você não sabe o que é isso? Eu falei assim, mas é o quê? Que você está grávida? Mas 2 tracinhos, estou grávida, você vai me largar de novo? Assim, Juliana, calma, minha filha, calma. É outro momento. A gente vai viver uma nova história. Deus tem uma nova história para a nossa vida. Amém. E aí ele falou assim, esse teste está errado, vai na farmácia e faz outro. Estou indo lá na farmácia, comprei, consegui fazer o teste. Quando eu viro a esquina, encontro Augusto e Zelina. Tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Ele falou assim, você está grávida. Eu falei assim, quem te falou? Ele falou assim, eu tenho orado muito por isso. Eu falei, mas quando você orar por essas coisas, você conta para a pessoa que você está orando. Ora, e aí a gente se abraçou, né? Foi um momento lindo ali, e eu fiquei muito mexida, porque eu fiquei com muito medo. Confesso que eu fiquei com muito medo. Mas foi uma gestação completamente diferente. E aí a Alice, eu tive depressão pós-parto da primeira, e na segunda vez eu também tive depressão pós-parto, e eu falei, Anderson, eu não estou bem. Ele falou assim, vamos marcar a sua terapeuta, que era psiquiatra, eu fazia terapia com ela, não cheguei a tomar medicação, vamos lá. Só que eu estava 2 anos sem aparecer, então a ficha que ela tinha era outro cenário. E chega eu com bebê, acho que a Liz não tinha 1 mês. Eu falei, doutora fulana, não estou bem. Ela falou assim, aí pegou minha ficha e leu, falou, meu Deus, como está o pai da Laura diante dessa situação? Eu falei, então, esse bebê é filha do pai da Laura. Ela, peraí, gente, eu falei assim, é Deus fazendo. E aí a orientação foi que eu precisaria tomar uma medicação. E aí chamou o Anderson naquela hora, e ele falou, olha só, a gente precisa cuidar da Juliane, porque ela está tendo um segundo bebê com você, no mesmo lugar, e o ideal seria que ela tivesse se preparado para isso. E a gente precisa dar uma medicação, só que ela vai precisar parar de amamentar. E aí Anderson falou assim, não, ela vai tomar medicação, não. Eu estou com ela. E é diferente, doutora. Ela não está mais sozinha. E aquele ali, eu acho que foi o remédio que eu precisava. E aí o Senhor... E aí o Senhor foi cuidando de cada coisa, mas nunca mais a gente largou o Senhor. Nunca mais a gente não larga. A gente pode estar cansado, a gente pode estar aflito, pode estar sobrecarregado. A nossa casa precisa estar alicerçada na rocha. Porque o Senhor, Ele curou, Ele foi curando, foi processo. Pensa numa cesárea. Uma cesárea tem 7 cortes, né? Para chegar lá no bebê. O Senhor foi cuidando cada uma. Porque se o Senhor cuidasse tudo de uma vez, a gente não ia aguentar o processo. E às vezes tinha vontade de sumir, de ficar, de sair daquele lugar, mas eu entendi que era um processo, e a gente respeitou o processo. Eu vi no Anderson um homem transformado, um homem que passou a ser temente ao Senhor, um varão que passou a cuidar da família, eu, a mulher submissa, que eu amei esse lugar de submissão, gente, eu nasci para isso, de ser cuidada, de ter um marido provedor. Eu não preciso competir com meu marido. Nós somos parceiros, nós somos 2 igual a 1. E aí o Senhor foi fazendo, até que chegou o dia que a gente precisou ser batizado. Lembra da palavra do pastor lá atrás? Nós fizemos um curso de batismo e nós descemos as águas juntos. E foi lindo, né, esse mover do Senhor, né, toda a honra e toda a glória a Ele. E
passando esse processo todo, a gente falou assim, quer falar da parte que a gente foi convidado para o testemunho pela primeira vez? Meu amor, vamos acelerar. Gente, vamos acelerar, porque vamos encerrar. Só rápido. Nós fomos convidados assim pela primeira vez, nós estávamos em casa, já estava vendo um encontro de casais na nossa igreja. Eram quantos casais? Não, é 350, acho. 700 e poucos casais e tal. Eu nunca tinha falado para 10 pessoas ao mesmo tempo. Eu não estava acostumado com esse negócio. E aí, recebemos uma ligação, a pastora convidando para que a gente desse o nosso testemunho. Eu falei, primeiro momento... Isso foi às 6 horas da manhã que ela mandou 6 horas da manhã no domingo. Para estar na igreja às 8, né? Eu olhei para a Juliana, a primeira coisa que veio na minha cabeça, não vou, né? Não vou, tá doido, como é que eu vou falar para um monte de gente? O que eu vou falar? Não sei, nunca fiz isso, não vou não. Mas assim, quando eu falei isso, assim, eu ouvi a voz assim, de Deus falando comigo, assim, falando o seguinte: depois de tudo que eu fiz na sua vida, você vai guardar isso para você, você não vai ajudar isso, você não vai falar isso para mais ninguém? É isso mesmo? E ali eu me calei e falei, não, eu vou assumir e eu vou. E assim nós aceitamos e fomos, e foi assim que nós demos o nosso primeiro testemunho. Amém. E sempre a gente fica nesse lugar, né? Porque assim, a gente não é pregador. Eu brinco que nós somos duas mulinhas, né? Que o Senhor usou duas mulinhas, nós somos essas duas mulinhas. Que subimos aqui com muito medo, sem qualquer trejeito, sem qualquer pretensão, mas para estar falando da palavra do Senhor, glorificando o Senhor por tudo que Ele fez na nossa casa, na nossa família, tudo aquilo que Ele tem feito. E quando passou, né, a gente foi maturando as nossas feridas, né, a gente foi nos perdoando dia após dia, porque o processo de perdão, ele tem que ser intencional. A gente não vai sentir de perdoar, mas um ato de fé: Senhor, me ajuda a perdoar. E o Senhor vai capacitar, vai dar estratégia, vai tratar o nosso domínio próprio, vai tratar a nossa língua, vai tratar a nossa ira. E a gente precisa estar ali, aos pés do Senhor. Porque senão a gente não vai perdoar ninguém. Porque a gente se acha muito autossuficiente, né? Vou perdoar. E a gente precisa estar nesse lugar todos os dias, ser rápido em perdoar. A gente passou por muita coisa, mas tem dia, como diz antes, o pau canta de quina lá em casa. E aí a gente, quando começa a sentir que vai dar ruim, vai dar problema, a gente para e fala, olha só, a gente não vai dar brecha para o inimigo da nossa casa. Amanhã a gente vai conversar sobre isso, a gente ora, a gente não dorme brigado, e não fala, não ameaça que vai separar, isso não entra mais na nossa casa. E a gente começou a sentir um desejo muito grande de trabalhar com casais, né? E a gente tinha lá o espaço na nossa casa, que a gente mudou, mas a gente só tinha casa, não tinha móvel, né? Então, era aquele imensidão, e eu orava para aquele lugar, falava, Senhor, eu queria tanto receber os casais aqui em casa, né? Mas menina, gosta de tudo muito direitinho, né? E o Senhor foi nos abençoando, e hoje a gente serve ao Senhor, né? A gente tem um espaço lá para receber os nossos casais. Nós somos líderes do Casados para Sempre. Nós lutamos por famílias. E vamos lá. Não, deixa eu só falar uma coisa, meu amor, rapidinho. E a gente luta por família, e para a gente nenhuma família é improvável. Porque muitos olharam para a gente e falaram que a gente era um casal improvável. E muitas pessoas nos deixaram pelo caminho. Mas aqueles que têm compromisso com a palavra, olha cada casal como alguém que pode frutificar, que em meio à dor pode gerar vida, porque é o Senhor que faz isso, não é a gente. A gente não está aqui por nós, a gente está aqui pelo Senhor. Porque quando eu estava ali, eu fico tremendo, falei, Senhor, a vontade é correr. Mas a gente precisa estar aqui para anunciar as boas novas do Senhor e encorajar vocês a pedir perdão o quanto antes, a ter um coração perdoador, sabe? E pedir ao Senhor. Porque tem dia que a gente quer perdoar, não, gente. A gente quer matar. Mas a gente precisa, né, guardar nossa língua, porque a nossa casa é o nosso maior celeiro. E a gente precisa escolher a quem a gente está servindo. E a nossa geração. Como é que a gente quer que sejam os nossos filhos? Eu não quero mais que meus filhos estejam lá separados, meus filhos, os meus netos. E eu creio que, em nome de Jesus, a gente quebrou essa herança maldita na minha família. E a gente trabalha todos os dias por isso. Então, gente, encerrando, né, já está passando bastante do horário.
Então, eu quero falar para vocês o seguinte: se você quiser de verdade, mas não é um querer, eu quero, mas continuo fazendo tudo o que eu fazia antes. Se você quer resultado diferente, faça algo diferente. Se posicione, que o que Deus fez na minha vida, Ele fará na vida de qualquer um que desejar, entendeu? E por isso que assim, né, a gente fala, né, uma frase que assim, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E nós estamos aqui para servir. E que Deus possa abençoar vocês abundantemente. Obrigada. E desculpa, pastor. Desculpa o horário. Ah, Josane, eu não podia falar mais, Josane. E nós agora somos líderes também de Paz para Toda a Vida. E a nossa casa também está aberta. Nós fizemos com Josânia e Fernando, esse casal abençoado da nossa igreja, junto com Paulo Pimentel e Heloísa, que são os amores. E obrigada por todo o cuidado com a gente, por ser esse braço nosso aí. E nós estamos aí, lutando por famílias dessa terra. Amém, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida desse casal. Assim, eu sabia um pouco da história, mas não sabia todos esses detalhes. E assim, de todos os testemunhos que eu já ouvi, esse foi o que mais me impactou. Eu sou chorão, mas é muito bom ver o que Deus faz com famílias, né? E assim, uma restauração completa, né? Algo que não há família improvável. Eu gostei da frase de vocês. Deus é tremendo. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Eu fui impactado pela vida de vocês. E agora tem essa família linda, né? Deus, agora uma lembrancinha assim, com muito carinho para vocês, amém? Obrigado. Muito obrigado. Eu posso te dar um abraço? Eu quero te dar um abraço. Eu estava com vontade de te dar um abraço. Deus te abençoe, irmão. Tremendo.